Então, agora sim, com mais calma, a gente vai detalhar para vocês os 100 dias do governo Lula. Teve uma cerimônia grande hoje com todos os ministros presentes e várias falas, então, do presidente Lula completando 100 dias de governo hoje. Nessa cerimônia, Lula falou bastante sobre as suas políticas ali, o que tentaram implantar, né? Alguns programas, os programas sociais que voltaram agora com mais força também, mas falou também no aspecto econômico. E é nesse assunto que a gente começa trazendo o fio condutor dessa conversa no nosso Papo Antagonista de hoje, para trazer para vocês todo esse olhar do cenário econômico da fala de Lula ao longo desse discurso de hoje, lá no Palácio do Planalto. Lula falou bastante sobre essa proposta do arcabouço, né, que trouxe uma solução mais realista, inclusive, e mais segura, mas ele também disse que está bastante otimista com o futuro da economia brasileira. Voltou a fazer críticas duras também ao nível, né, da taxa básica de juros. Ele disse que só não vê quem não quer que os juros estão altos. Foi a aspas, então, do presidente Lula criticando essa questão da taxa básica de juros. E aí ele complementou ainda nessa aspas, dizendo assim, estão brincando com o país, com o povo pobre e com os empresários, comentou. É importante a gente lembrar que atualmente a Selic está em 13,75%, o que motiva as rusgas entre o governo e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? Alvo de muitas críticas do presidente Lula, como também dos seus aliados ali do Palácio do Planalto, sempre mirando bastante essas críticas ao Banco Central por conta dessa taxa básica de juros. E aí o presidente fez um elogio ao seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma defesa forte a Fernando Haddad, além desse elogio a Fernando Haddad, elogiou também o arcabouço fiscal. Deu ali uma mensagem clara, inclusive para integrantes do PT, né, que a gente sabe que o PT tem ali dentro várias áreas ali dentro do PT e todas essas áreas, às vezes, em muitos momentos, elas não se convergem, né? Acabam tendo um conflito interno ali, e por conta dessa fritura até de Fernando Haddad, o presidente Lula fez essa defesa hoje ao seu ministro da Fazenda, disse que acredita bastante que o arcabouço fiscal vai passar e com facilidade, vai passar ali dentro do Congresso Nacional. A gente, para falar um pouco mais sobre esse assunto, inclusive a gente separou um trecho, né, da fala do presidente quando ele fez esses elogios ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos separar esse trecho do vídeo da fala de Lula, então. Eu tenho certeza que vai ter sucesso, tenho certeza que vai ser aprovado e tenho certeza que a gente vai colher os frutos que foram plantados na nossa proposta. Tenho certeza que nós precisamos pensar não apenas nas pessoas de um salário mínimo, mas pensar também nas pessoas que ganham 3, 4 salários mínimos, que essa gente se sente um pouco prejudicado, dizendo que a gente só pensa no mais pobre. A gente não quer pensar só no mais pobre. O mais pobre é prioridade, mas a gente quer pensar no conjunto da sociedade brasileira. Tá aí, então, a fala do presidente hoje nessa cerimônia lá no Palácio do Planalto. Vamos chamar o nosso time para a tela aqui para a gente bater um papo e conversar um pouco mais? Já está comigo o Rodrigo Oliveira, ao vivo também, trazendo para vocês uma análise dessa fala do presidente hoje nessa cerimônia. Rodrigo, quero começar contigo falando bastante sobre essa área econômica, né, que Lula marcou ali bastante essa defesa a Fernando Haddad, fez um elogio ao seu ministro da Fazenda e elogiou, inclusive, o arcabouço fiscal também. Conta pra gente, Rodrigo, qual a sua visão, qual a sua leitura, então, desses 100 dias de governo em relação, nesse foco principal, então, da área econômica do governo Lula. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kenzo, muito obrigado pelo convite novamente. Boa noite aí, o pessoal que está nos acompanhando pelas internets da vida aí. Não podia ser diferente, né? Eu vou dividir em partes. Assim, vou primeiro falar do Haddad, depois a gente fala sobre juros e Banco Central, né? Mas não podia ser diferente, né? O Lula está que nem, como diria o Tite lá, falando com o Filipão, fala muito, né? Fala muito. E, no fim das contas, o resultado não apareceu ainda, né?
ele está muito confiante, como não podia ser diferente, ele tem que estar confiante, gostou muito da proposta do arcabouço, afinal de contas, a proposta é dele, Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Haddad só vai tentando fazer o meio de campo ali, nessa história toda. Então, e o que me deixa um pouco preocupado é ele achar que vai colher os frutos disso, né? E os frutos disso, se forem colhidos, serão horrorosos. É um arcabouço voltado para crescimento de receita, vários estudos, até uma entrevista que eu fiz com o Schwartzman, que foi lá na sexta-feira, vários estudos apontam que quando você faz esse ajuste fiscal, né, quando você implementa uma austeridade fiscal voltado para arrecadação, para aumento de receita, normalmente você acaba tirando aí do PIB mais ou menos uns 2 pontos, 0,9 ponto percentual, né? Então, assim, para frente. Então, no fim das contas, isso vai gerar pouco crescimento, vai empobrecer a população no sentido de que ela vai entregar mais dinheiro para o governo e vai receber menos no fim das contas. O Haddad já se mancou disso, tem falado por aí que vai propor alguma coisa para mudar as despesas que são obrigatórias, né? A forma como as despesas obrigatórias são colocadas hoje no orçamento, mas tudo depende de uma outra medida, tudo depende de uma nova medida, né? O arcabouço é uma ideia muito brilhante, só que depende de um monte de coisas que a gente não sabe se vai acontecer ou não. E o arcabouço PC ainda tem o problema de que a despesa tem que crescer todo ano acima da inflação, não interessa qual é a receita. Ele tem ali um limite de 70%, a despesa tem que crescer a mesma variação, 70% da variação da receita, né? Então, se a receita cresce 100, a despesa cresce 70. Essa seria a ideia básica desse arcabouço, mas se a receita não crescer nada, a despesa cresce mesmo assim, porque ela tem que crescer todo ano acima da inflação, né? Quer dizer, não faz nenhum sentido quando você para olhar. Então, é um arcabouço que é bem complicado, precisa de muita arrecadação, e mesmo nessa história tem uma falácia que o Haddad conseguiu imprimir, principalmente aí na mídia festiva, né? Que é aquela coisa que ele falou lá na apresentação do PowerPoint dele, do arcabouço fiscal, que ele falava assim, olha, se a gente conseguir colocar quem não paga imposto para pagar imposto, todos nós pagaremos menos juros, né? É até um negócio meio estranho, assim, né? Tem conexão, mas é uma conexão de segunda e terceira ordem lá. Na verdade é o seguinte, se a gente colocar quem não paga imposto para pagar imposto, todos nós deveríamos pagar menos imposto, porque, obviamente, a gente está subsidiando esses benefícios fiscais que existem nos mais variados programas. O problema é que isso não vai acontecer. Então, a carga tributária vai aumentar, sim, né? Essa conversa de que isso não faz sentido, porque a gente está colocando quem não estava pagando para pagar, isso é uma enganação, né? Pela falta de uma palavra melhor, é uma enganação do ministro da Fazenda. Uma coisa me chamou a atenção ainda nessa parte da fala do Lula é quando ele fala a gente tem que olhar também para quem ganha 2, 3, 4 salários mínimos, que é o presidente mudando um pouco o foco para olhar para a classe média. A classe média, as pesquisas que o governo tem já indicam que a classe média está bastante chateada, porque ela sabe que, no fim das contas, quem vai pagar essa conta vai ser ela, né? Então, já tem uma mudança de paradigma, o governo tentando se ajeitar para conseguir um pouco mais de aceitação na opinião pública, porque sabe que não está muito fácil esse começo 100 dias, esses primeiros 100 dias. Primeiro, porque foram 100 dias de muita falação e pouca ação, né? A gente espera que nos próximos 100, 300, nos próximos anos, a gente veja mais ação e menos falação, né? Só para terminar, Kenzo, o juros, né? De novo, voltou a falar que o juros está alto, todo mundo sabe que o juros está alto, Roberto Campos Neto, inclusive, presidente do Banco Central, ele mesmo fala que o juro está alto, mas ele tem aquela meta lá para cumprir, etc. e tal, e ele acha, e o colegiado lá do Banco Central acredita que essa é a forma que se deve fazer. Agora, as expectativas, né, dos agentes de mercado ainda apontam aí a pelo menos 1 ponto percentual aí de corte nos juros ainda esse ano. Então, talvez um alívio do lado dos juros, né, já que não teremos um alívio do lado dos impostos.
E, Rodrigo, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa saída ali dessa cerimônia dos 100 dias do governo, ele falou rapidamente com jornalistas e disse que faltam ali alguns micropontos a ser ajustados apenas dessa questão do arcabouço fiscal. Não pontuou o que seriam esses pontos, mas ele destacou que trata-se apenas de questões de redação nesse texto, né? Que ele disse ali nas aspas, dizendo que vai validar para a gente, para que possa viajar, dando a esperança de que a área econômica e a Casa Civil estão alinhadas, e disse então que provavelmente o ministro ainda confirmou que esse novo arcabouço fiscal será enviado ao Congresso junto com o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, né, que precisa chegar ao parlamento até o próximo sábado, então, dia 15 de abril. Queria repercutir um pouco mais com você essa fala de Fernando Haddad, inclusive na saída, né? É o Rolando Lero, né, Kenzo? Eu não sei se você lembra desse personagem histórico sim. Do professor, da escolinha do professor Raimundo. Da escolinha do professor Raimundo, né? Exatamente. E é aquilo, né? Se sei de o que sei, se não sei de o que não sei, pronto, e vamos lá, mas está sempre naquela coisa. Ele prometeu, né? Ele fala, não, a gente vai entregar antes da viagem para a China. Pô, mas a viagem para a China é vulgo amanhã, né? Então ele prometeu para amanhã, mas nem isso ele foi capaz de dizer. Ele disse, não, vai ser antes da viagem. Mas quando? Se não podia entregar o texto antes da viagem, lá atrás, né? O texto estava pronto, mas não podia ser entregue porque ia entregar e ia viajar. Aí a viagem foi atrasada. Aí eles entregariam na semana seguinte, não entregaram. Na outra, aí entregaram o PowerPoint e o texto estava pronto, está pronto já há uma semana, 10 dias, mas está sempre faltando alguma coisa. Então ele prometeu, eu estava brincando agora com o pessoal, o Haddad prometeu entregar o texto do arcabouço amanhã, mais uma vez, né? Então, assim, tá, é aqueles 72 horas que o pessoal tinha antigamente, agora virou 72 horas para o arcabouço fiscal, né? Tem sempre um ajuste, tem sempre alguma coisa que está sendo feita e esse negócio a gente nunca conhece, né? Espero que amanhã, finalmente, a gente conheça o texto, porque aí sim a gente vai ter uma noção exata do que é esse conjunto de regras aí que vai substituir o teto de gastos, que é um pouquinho mais complexo, né? Até difícil da gente explicar, às vezes, esse novo arcabouço, né? Que o governo resolveu chamar de arcabouço, porque no teto de gastos era simples, olha, se a inflação subir tanto, a despesa pode subir tanto. Agora, nesse caso do arcabouço, você tem um monte de noves fora zero, e no fim o que a gente fica com a impressão é de que, olha, a gente quer gastar, a gente vai gastar, e agora a gente só está resolvendo como é que a gente vai tirar do seu bolso para poder bancar isso tudo.